Vamos dar continuidade à nossa EBD, dos nossos estudos aqui no Catecismo de Heidelberg. Hoje nós vamos meditar nas perguntas de número 86 e 87. No estudo da semana passada, o Diego terminou uma parte do Catecismo que falava sobre Evangelho e disciplina eclesiástica, né? E rendeu bastante, né? Aí fechamos aquela parte, agora a gente vai falar de um outro assunto, tá? A gente fechou aquele assunto, agora a gente vai falar de um outro aspecto aí da vida cristã, que são a questão das boas obras, né? O próprio catecismo ele já começa abrindo um novo tópico assim, ele diz assim, nossa gratidão. Ele começa já o tópico nesse sentido. E aí, na pergunta de número 86, diz assim, eu vou ler aqui, irmãos, acho que está ruim para vocês acompanharem aí, né? Se der para acompanhar o slide, vocês acompanhem, por gentileza, eu vou ler aqui no meu esboço e vocês acompanhem lá no slide, tá? Diz assim, pergunta 86, se fomos libertados da nossa miséria somente pela graça, através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? E a resposta que o catecismo traz é o seguinte, porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo a sua imagem, para que com toda a nossa vida mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos e que pelo novo viver piedoso possamos ganhar os nossos próximos para Cristo. Vamos orar, irmãos? Baixemos nossas cabeças. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor, o teu dia, o dia que tu separou para o teu povo te prestar culto. Rogamos ao Senhor que o Senhor nos assista pelo teu Espírito Santo, que o Senhor nos ensine, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo mais uma vez a assistência do teu Espírito Santo, que tu leves cativo todo o pensamento à obediência do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, por que fazer boas obras, né? O catecismo já nos deu a resposta aqui, né? E em primeiro lugar, eu gostaria de falar assim, que por que nós devemos praticar boas obras se nós não somos salvos por ela? Nós devemos praticá-las em gratidão ao Senhor, primeiramente. Em segundo lugar, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos, no capítulo 6. Romanos 6, a gente vai ler o versículo 12 e o 13. Livro de Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Todo mundo já encontrou? Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. Vou começar lendo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Um certo comentarista ele vai dizer o seguinte, a nossa lealdade externa, ela deve corresponder à nossa posição teórica. Pouco ou nada adianta nós estabelecermos, através de argumentos teológicos, que nós somos homens tirados da morte para a vida, se jamais demonstramos a veracidade de nossas reivindicações, traduzindo-as na forma de uma conduta diária compatível com a fé que professamos. Ou seja, pouco ou nada adiantará, irmãos, que nós
professemos a fé cristã com as nossas palavras, se a nossa vida, se a nossa conduta diz algo totalmente oposto. Percebam, irmãos, em primeiro lugar, o mundo, ele está pouco interessado no que a gente fala. Se isso não estiver acompanhado do que nós fazemos, do modo como nós nos comportamos. E não poucas vezes, infelizmente, nós damos um mau testemunho do Evangelho. Irmãos, vocês sabiam que tem gente que... Eu não sei se eu ouvi essa história ou se ela tem algum fundo de verdade, mas eu já ouvi dizer que tem banco que não empresta dinheiro quando para evangélico. Eu acho que deve ser uma história. Mas assim, é bem conhecido que evangélicos são maus pagadores. Já contei a história daqui para vocês do pastor que comprou um relógio de 100 mil reais, né? E depois enganou, né? Já contei essa história aqui, né? Contei não? Contei, né? Vou contar de novo. Um certo pastor aí, de uma igreja aí essas igrejas grandes, né? Foi numa loja aqui de Manaus, né? Que vende joia, uma loja grande, né? Uma loja que vende joia de alto valor, né? E aí ele comprou um relógio de 100 mil reais. 100 mil reais. E aí comprou o relógio, levou o relógio. Passados 2 anos, ele voltou lá para trocar a bateria do relógio. E aí deixou o relógio lá para trocar. E aí, quando ele foi buscar o relógio, ele disse assim, olha, Deus está me falando que esse não é o meu relógio. Não, Deus me disse que... Não, é o seu relógio. É o seu relógio. Ele disse, não, Deus está me dizendo que esse não é o meu relógio. E aí, a política da empresa é não ter nenhum tipo de confusão, porque para eles não é interessante ter esse tipo de publicidade negativa. Porque como eles lidam com gente muito alta, né, então assim, não é interessante para eles ter esse tipo de problema. E aí o que o gerente da loja fez? Deu um relógio novo. Deu um relógio novinho, pegou o relógio usado e deu um relógio novinho para o pastor. E aí ele soube que dias depois, esse pastor vendeu o relógio. Eu pergunto para vocês, vocês acham que uma pessoa assim, ela vai estar mais ou menos disposta para ouvir o Evangelho? É triste, irmãos, porque assim, esse não é um caso isolado, infelizmente. Infelizmente. A gente vê inúmeros casos de pastores abusadores. Vocês lembram o caso agora que saiu agora recente, de uma pastora aí que foi condenada a não sei quantos anos de prisão? Que vergonha. Que vergonha, irmãos. Como é triste. Hoje, as pessoas associam o evangélico a gente que quer passar a perna no outro. A gente tinha respeito, né? Eu lembro que até eu me converti tem um pouco mais de 10 anos, havia ainda algum respeito ainda. Já existia muito dessa pilantragem, né? Mas assim, havia ainda algum respeito pelos evangélicos. Hoje, infelizmente, o que a gente vê é que boa parte dos evangélicos, e aqui, irmãos, eu não estou dizendo assim que todo evangélico é convertido, tá? Mas estou falando de pessoas que professam, né, publicamente a fé evangélica. Professam publicamente a fé evangélica. Então, assim, de nada adiantará nós professarmos a fé se essa fé não for acompanhada de boas obras. E quando nós pensamos em boas obras, nós pensamos sempre em algo voltado para o outro, para o benefício do outro. E, infelizmente,
infelizmente, irmãos, muito de nós estão mais preocupados consigo mesmo. Sabe o que acontece? Hoje tem uma filosofia que diz assim, ó, se ame acima de tudo, se coloque em primeiro lugar, seja o amor da sua vida. Vocês já ouviram isso? Ou algo nesse sentido? Assim, não, eu em primeiro lugar. E muitas pessoas que estão nas igrejas reproduzem esse tipo de filosofia. Para elas, não, primeiro lugar é elas. Primeiro lugar é elas. Irmãos, forma bem prática, tá? Forma bem prática, quero ser bem prático aqui. Imagine se o nosso pastor dissesse, não vou para a igreja hoje não. Vou ficar em casa, vou assistir aqui o Caldeirão do Hulk. Ainda tem o Caldeirão do Hulk? O Domingão do Hulk. É o pessoal que se exploda lá. Mas ele está aqui, ó, domingo após domingo, a sua esposa, nossa irmã Iranilde ali, que é incansável na obra do Senhor, e tantos outros irmãos, sem ganhar R$1, pelo bem dos irmãos. E muitas vezes a gente não valoriza essas coisas. Pode falar, minha irmã. Sim, o foco tem que ser o Senhor, né? Sim, todo mundo ouviu o que a irmã falou, né? Temos que focar no Senhor Jesus Cristo, porque se a gente for focar no ser humano, né? Sim. Assim, irmãos, é claro que... Sim. É claro que o nosso foco tem que ser o Senhor. Mas nós não podemos desconsiderar, atenção para isso, nós não devemos desconsiderar que muitas vezes as experiências que nós passamos em igrejas nos fazem ficar desencorajados de frequentar uma igreja. Um exemplo. Minha esposa sabe. Olha, eu vou falar bem devagar para não dar um mínimo de mal entendido. Olha, teve um rapaz que ele tinha problemas na área de sexualidade. E aí ele foi procurar ajuda do líder dele na igreja. O líder dele deu em cima dele. Irmãos, esse tipo de experiência é um tipo de experiência que marca a pessoa de uma tal maneira que é muito difícil. E assim, eu não estou dizendo que o comportamento dela, porque ela largou a igreja, que está correto, mas é para vocês entenderem como certas experiências são capazes de marcar uma pessoa tão profundamente que retornar a uma comunidade de fé como essa, por exemplo, é algo extremamente difícil. E aí nós precisamos ter um bom senso, né, de não dizer assim, é porque fulano não quer saber de nada. Pode ser que seja, irmão. Mas pode ser que ele tenha passado por uma experiência extremamente dolorosa, de pessoas que ele confiava e foi traído nessa confiança. Por isso que o nosso texto diz assim, olha, versículo 13, não ofereçais os vossos membros ao pecado, mas oferecei a Deus. Voltando aqui para o nosso estudo, tudo bem até aí, irmãos? Tudo bem? Um certo comentarista diz o seguinte, olha, não há do que duvidar de que a palavra ofereçais, aí do versículo 13, diz respeito ao alistamento para propósitos militares. O apóstolo Paulo escrevia aos romanos, para os romanos. E Roma, irmãos, era a metrópole das questões militares. Pelo que também derivou a sua figura de linguagem dos costumes romanos. Ou seja, essa palavra aí, quando tem esse instrumento, né, instrumento de iniquidade, é como se fosse uma arma de guerra. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Assim, olha, ele está num contexto de uma cidade onde a questão militar era extremamente presente. Ele está dizendo assim, olha, nós estamos em guerra, mas nós não estamos em guerra contra o Império Romano. Nós estamos em guerra contra o pecado. O mal absoluto, irmãos, é o pecado e a rebelião contra o Senhor Deus. Essa rebelião se manifesta de diversas maneiras, mas o mal absoluto é o pecado. Não esqueçam disso.
Tem muita gente aí falando, dizendo que, porque tal posicionamento político é o mal absoluto. Não existe isso, tá? Segundo a Escritura, o mal absoluto é o pecado. É a desobediência contra o Senhor Deus, é a rebelião, é o estado de inimizade do homem contra o Senhor Deus. Isso é o mal absoluto. Isso é que leva alguém para o inferno. É isso que torna o homem alvo da ira de Deus. É o pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, não entreguem o corpo de vocês, não façam do corpo de vocês instrumentos de guerra do inimigo, do pecado, do reino das trevas. Não reine, ele não começa dizendo assim no versículo 12, não reine em vosso corpo. Ou seja, há um reinado, mas Cristo é que deve ser o rei. Cristo deve ser o rei, e não o pecado. Certo comentarista diz o seguinte, a ideia de um rei, de um governante, ou de um tirano, é preservada do início ao fim dessa sessão. O pecado inato é um dominador, que dá prosseguimento a uma guerra, o que significa também que ele tem armas e que as põe em uso. No versículo anterior, nos versículos anteriores, ele vai dizer assim, que são mencionadas as satisfações que ele dá aos seus súditos. As paixões, nesse caso, são as armas com que ele defende o seu reino, em que efetua sua guerra ofensiva, cometendo atos errados e iníquos, armas de injustiça. Aquele que peca, no dizer de um antigo autor, prejudica a si mesmo ou ao seu próximo, mas sempre ofende a Deus. Sempre ofende a Deus. Sempre que nós pecamos, irmãos, pode ser que nós ofendamos o próximo, pode ser que não, mas sempre nós ofendemos o Senhor Deus. Sempre. Irmãos, o quanto nós temos ofendido o nosso Senhor? A começar por mim. Se nós formos colocar aqui só essa semana que passou, quantos pecados cometemos? Quantos pecados? Romanos capítulo 12, por gentileza. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Todo mundo já encontrou? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, irmãos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, uma das ameaças mais persistentes, irmãos, contra a vida de consagração é a atração exercida pelo meio em que nós vivemos. O certo autor diz assim, ao nosso derredor, os homens organizam a sua vida diária de maneira que dão a entender que Deus está morto, ou pelo menos que Deus pode ser ignorado com toda segurança. Vocês veem como é que é o mundo? O mundo não está nem aí para Deus. As pessoas querem viver como se Deus não existisse, ou que pudesse ser ignorado. Isso é só um detalhe. Deus é só um detalhe. A sociedade humana, continua ele, de acordo com a sua organização, apartada de Deus, impõe sobre nós os seus próprios padrões, e gradualmente vamos passando a pensar e a agir segundo os seus ditames. No cristianismo dos nossos dias, não existe maior fraqueza do que o fato de que tão grande número de membros de igrejas evangélicas aceita sem qualquer discussão a atmosfera dominante, intelectual e social de nossa época. Os corrosivos do secularismo têm corroído as impressões feitas pela graça divina. E aqui eu queria fazer algumas aplicações. De que maneira o mundo tem afetado a igreja e nós talvez nem percebamos? Um exemplo. Igreja, culto. Irmãos, tem pessoas
que elas adotaram uma visão de mundo consumista. O que é uma pessoa consumista? É uma pessoa que só quer consumir alguma coisa e depois descarta. Tem gente que é consumidora de igreja. Ela vem na igreja, consome um bom sermão e ela vai embora e tchau. Não quer ter compromisso com a igreja, não quer ter relacionamento com as pessoas. Elas só querem, só um minuto, elas só querem consumir aquilo que agrada a elas e depois elas vão embora. Isso é uma visão de mundo entrando na igreja, irmãos. Quer ver outra coisa? Vou já lhe passar a palavra. Quer ver outra coisa? Igrejas que fazem cultos focados em questão de espontaneidade. Estudar para pregação? Uma liturgia? Não, tudo tem que ser espontâneo. Porque Deus só aceita o que vem do coração, o que é espontâneo. Ah, esse negócio dos presbiterianos, liturgia, momento de oração, momento de confissão de pecados, não. Não, isso não atrai ninguém. O que está na moda agora é o worship, é uma palavra agora em inglês, é chique, né? São paredes pretas, são um jogo de luzes, fumaça, uma música tocando enquanto o pregador está falando, para sensibilizar o coração das pessoas, para a emoção vir à tona, para muitas pessoas virem aqui na frente, se ajoelharem, enquanto alguém tira uma foto de alguém no momento de adoração. Vocês já viram isso? Instagram está cheio disso. Está cheio disso, cheio dessas coisas. O culto só é bom se eu chorar. Ah, não, o culto hoje foi frio demais. Aquele pastor não tinha unção. Ninguém caiu. Ninguém chorou. O mundo pensa assim. O mundo é guiado por emoções. Vocês já viram assim, ó? Ah, a gente se separou porque não deu mais certo. Eu não amava mais ele. Não estava mais sentindo nada por ele. Já viram isso? A pessoa pauta a vida dela por um sentimento. Sentimento, irmãos, é coisa que vem e vai. Casamento não é para ser baseado em mero sentimento. É em compromisso, é em aliança. Você fez um juramento diante do Senhor Deus e dos homens. Na saúde e na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Irmãos, se todas as nossas relações forem balizadas, forem guiadas pelos sentimentos, no final das contas nós não iremos ter relacionamento nenhum. Porque com todo mundo que a gente convive, no início é aquela empolgação, mas depois passa. E é normal que passe. Ninguém pode querer viver à base de emocionalismo, irmãos. Ninguém pode querer viver um culto, querer um culto, que todo tempo ela tem que estar sentindo alguma coisa, um arrepio, um frio na espinha. Isso aí um filme faz com a gente, uma música faz. Isso aí não precisa de igreja para isso. E as igrejas querem fabricar esse tipo de emoções para manter as pessoas dentro das igrejas. E aí é o tempo todo tentando se atualizar. O que será que está na moda agora, hein? O que está pegando agora? O que agora a gente tem que fazer? Porque senão o jovem vai embora. Ah, não. A gente quer ter jovens aqui. Tem que ser uma pessoa descolada, com um boné aqui, com a camiseta, uma bermuda aqui. Porque senão não fica. A gente tem que aderir ao que está acontecendo aí lá fora. A gente está para trás, a gente é muito careta. E aos poucos o mundo vai entrando na igreja e a gente não se dá conta. Vira pessoas que consomem o sermão, mas que depois não querem ter compromisso nenhum. Pessoas que balizam o seu casamento com base em mero sentimentalismo, as suas amizades, a sua profissão. Está dando para entender, irmãos? Está claro o que eu estou dizendo aqui? Pode falar, meu irmão. Abra, por gentileza, em Mateus, capítulo 5, versículo 16, irmãos.
texto bastante conhecido, Mateus capítulo 5, versículo 16. O nosso catecismo ele vai dizer assim, na continuação da pergunta, ele vai dizer assim, olha, porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo, a sua imagem, para que, com toda a nossa vida, mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que ele seja louvado por nós, ou seja, através de nós. Mateus capítulo 5 diz assim, versículo 16, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Avance um pouquinho aí para Mateus capítulo 7, 2 capítulos para frente. Mateus capítulo 7, versículo 17 e 18. Todo mundo já encontrou? Mateus 7, 17 e 18, diz assim, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Irmãos, como é que o Senhor vai ser louvado por nós e como é que nós vamos ter certeza da nossa fé? Duas perguntas. Como é que o Senhor vai ser louvado através das nossas vidas? Nós já falamos aqui, através do nosso testemunho. Eu lembro aqui, quando a gente foi vacinar o Leozinho, aqui na UBS, achei muito legal, assim. Lá onde a minha esposa trabalhava, todo mundo que parava, falando assim, doutor, a senhora faz muita falta aqui, a senhora não vai voltar aqui para cá, não? Irmãos, é muito ruim quando as pessoas no nosso local de trabalho nos reconhecem como um péssimo funcionário. É muito ruim isso. E quando essas pessoas sabem que nós somos cristãos, isso é pior ainda. É pior ainda. Eu conheço pessoas na minha profissão que são muito ruins como profissional, muito ruins, e não querem melhorar. E isso é terrível, irmãos, porque a nossa profissão, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, a nossa função é cuidar das pessoas, é melhorar a vida das pessoas. E às vezes a gente vê colegas que professam a fé, mas que não têm interesse algum em estudar mais, em se esforçar mais para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, para ajudar as outras pessoas. E isso é péssimo para o nosso testemunho, é péssimo. O Senhor não vai ser louvado pela nossa vida desse jeito. Os descrentes não vão olhar assim, olha que coisa bacana, olha como ele é preguiçoso, que legal. Não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer. Essas pessoas vão olhar para a gente e dizer assim, mano, mais um evangélico, né? Mais um evangélico. Irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos bons trabalhadores, aonde quer que nós estivermos. Que nós possamos ser reconhecidos como bons funcionários. Não estou dizendo para você ser escravo do seu trabalho, não, tá? Estou dizendo para você ser um bom funcionário, para você desempenhar bem a sua função. Porque não é só a gente que está em jogo, é o nome do Senhor. É o nome do Senhor. Amar o próximo como a ti mesmo, exatamente. Além disso, irmãos, as nossas boas obras, elas testificam que nós, de fato, nascemos de novo. Porque é muito fácil dizer assim, eu tenho fé. Mas Tiago vai dizer, olha, me mostra essa tua fé sem obras, e pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Tiago está ecoando aqui o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui em Mateus 7. Olha, assim, toda árvore boa produz bons frutos. Então, assim, espera-se que cristãos produzam frutos bons. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito não, tá, irmãos? Até porque eu não sou perfeito também. A gente peca, e a gente peca muito. Só que se a gente não tem o interesse de melhorar, de ser um crente melhor, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E aqui, irmãos, finaliza dizendo assim, olha, e que pelo novo viver piedoso
possamos ganhar os nossos próximos para Cristo. Esse é o objetivo. Nós devemos praticar boas obras, não é para a gente se aparecer, não é para a gente ganhar like, curtida em rede social. É para que o nosso testemunho nos possibilite uma porta de entrada para pregar o Evangelho. Ficou claro? Eu vou confessar uma coisa para vocês, olha. Eu conheço muitos descrentes que são pessoas muito mais, como eu posso dizer, agradáveis de você conviver do que descrentes. Isso é terrível. A gente era para ser conhecido como as pessoas mais agradáveis do mundo, porque nós confessamos que cremos no Senhor Jesus Cristo, o Deus que salvou pecadores como nós. E muitas vezes, irmãos, não é assim que acontece. Eu vou ler para vocês aqui um testemunho de conversão de um líder estudantil que ele era marxista. Olha só que interessante. Olha o relato dele bem breve. Ele diz assim: minha desilusão com o marxismo começou quando eu percebi que a liderança do partido não era honesta. Meu professor marxista, por exemplo, usava linguagem suja e era incapaz de responder às minhas indagações filosóficas. Ao mesmo tempo, outros líderes desviavam parte dos fundos do partido. Por ocasião, entrei em contato com alguns cristãos que me impressionaram com a sua sinceridade e com seu cuidado por mim. Até aí, eu não quisera ter nada com os cristãos. Nisso, durante meu período de incertezas, fiquei conhecendo um colegial que me deixou impressionado com seu claro testemunho. Abre aspas. Tenho Jesus Cristo em meu coração. Nunca ouvi alguém dizer semelhante coisa. A princípio, o que me deixou impressionado não foi tanto aquilo que ele dizia crer, mas o fato de que ele realmente cria no que dizia crer. Irmãos, agora acalmou mais, né? A política deu uma acalmada, né? Mas quantos irmãos não usavam as redes sociais para xingar descrentes e às vezes até crentes por ter posicionamentos políticos diferentes? Chamando de burro, de idiota. Quantos não fizeram isso, xingando as pessoas? Vocês acham que se nós usarmos esse tipo de abordagem, as pessoas irão dar ouvidos ao Evangelho? É mais importante ganhar uma guerra cultural ou ganhar uma alma para Cristo? Porque políticos vão passar. Meus irmãos, não fique com o coração inquieto. Esses homens vão passar. Todos irão passar. Todos. Todos. Inclusive nós. Só o que é eterno, desculpe a redundância, dura para sempre. E o que é que dura para sempre? É a nossa alma. É por isso que a salvação é a coisa mais importante. E aí as pessoas, os irmãos, até xingam. O isentão não quer se posicionar. Olha que loucura. As pessoas querem que a gente entre nessa loucura e perca a amizade de pessoas que lá na frente a gente pode ter a oportunidade de pregar o Evangelho. As pessoas querem que a gente se posicione num negócio que, por mais que tenha alguns princípios cristãos, mas não contempla o todo da fé cristã. Porque não há ideologia de direita ou de esquerda que seja capaz de abarcar tudo que a fé cristã ensina. E aí as pessoas querem, não, porque tem que se posicionar isso, tem que fazer... Não! O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho. Deixa com Jesus. Essa pessoa vai se resolver com o Senhor. Se ela tem algumas crenças erradas, é problema dela com o Senhor. A nossa tarefa, irmãos, é pregar o Evangelho. É deixar aquela porta aberta para que as pessoas, quando vierem perguntar a razão da esperança que há em nós, dizem assim, olha, minha esperança é Jesus. Minha esperança é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque em mim mesmo eu não posso fazer nada. Eu era perdido e Cristo me salvou. Cristo me salvou. E Ele pode te salvar também. Se você se arrepender dos seus pecados e confiar nele, Ele pode te salvar e você vai ter uma esperança que não se acaba. Porque na política é tudo desilusão, irmãos. Você confia numa pessoa, amanhã sai uma notícia de que ela se aliou com aquela pessoa que você mais odiava.
Porque política é assim, é um jogo sujo. Pode falar, meu irmão. Sim. Todo mundo ouviu o que o irmão Diego falou, irmãos? A gente deve se alegrar quando nós somos perseguidos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, pegando um gancho dele, irmãos, não é estranho para vocês, não é estranho que um determinado posicionamento político que tentou assediar a igreja, e aqui eu vou falar bem claro, tá? Hoje a gente associa a igreja evangélica à direita, né? Vocês não acham estranho, irmãos, que esse tipo de coisa, esse tipo de posicionamento, que não seja confrontado em nada, que o evangelho não tem nada para confrontar na direita, assim como tem na esquerda? Parem para pensar, não é no mínimo estranho que uma determinada ideologia, que se diz amiga da fé cristã, o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó, sereis odiados de alguns? Todos. Sereis odiados de todos. Todos. Irmãos, atenção para isso. Se há alguma ideologia que se arroga cristã, mas se o cristianismo não tem nada para dizer, apontar nenhum tipo de pecado, essa fé já foi corrompida, tá? Porque não há ideologia que consiga abarcar o todo da fé cristã. Porque a fé cristã, ela não é feita dos homens, mas ela vem dos céus. Ela vem de Deus. E é por isso que nós temos críticas à direita, à esquerda, à centro, à frente, atrás, a todos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Não existe posicionamento santo, irmãos. Nenhum. Irmãos, para a gente terminar aqui, eu estou atrasado, para variar. Em Mateus 5, 13, 16 diz assim, ó, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tem uma versão que diz assim, olha, permitam-me dizer o porquê vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos possam enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Colossenses capítulo 4 diz assim, olha, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Sabedoria. Aproveitai as oportunidades. Aproveitai as oportunidades. Irmãos, como a gente precisa de sabedoria, hein? Porque muitas vezes, a gente se porta com os de fora de modo insensato. Seja no trabalho, seja na igreja. Irmãos, volta e meia tem gente nos visitando aqui. E as pessoas nos observam o tempo todo. Aonde a gente está, se a pessoa sabe que tu é crente, as pessoas vão nos observar. E é muito difícil. Porque no primeiro deslize, o que é que essas pessoas vão dizer? Olha, ó, não é esse aí que é o que diz crente? Anda postando aí um monte de versículo.
Não é isso? É a primeira coisa. Está dando mau contato. Sim, existe o joio e o trigo. Existe, certamente. Irmãos, para a gente finalizar, a última pergunta, olha. Podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente, não se convertem a Deus? Não, de modo nenhum. A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino de Deus, o reino do céu. Por quê, irmãos? Porque o modo como se entra no reino é através do arrependimento. Sem arrependimento, ninguém será salvo, irmãos. Só que só o arrependimento, a gente pode dizer assim, não, eu me arrependi. Olha, aquilo ali, olha, foi ruim porque prejudicou muita gente, ou prejudicou alguém que eu amava. É arrependimento e fé e confiança no Senhor Jesus Cristo. A nossa confiança precisa estar no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós pecamos, nós precisamos confessar os nossos pecados e nos voltar para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou cada um dos nossos pecados. A salvação, irmãos, não se dá por desempenho. Hoje agora eu vou ser perfeitinho. É bom querer ser melhorar, eu comecei falando isso. Mas baseado na força que o Senhor dá. E confiando no sacrifício de Cristo na cruz. Irmãos, quando nós estivermos diante do Senhor Deus, nós vamos poder dizer como aqueles: Senhor, nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz eu me agarro. Somente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque não há boa obra que seja suficiente para perdoar um pecado que seja. Mas a obra consumada de Cristo é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E é por isso que domingo após domingo nós estamos pregando que Cristo é o caminho para a salvação, que Cristo perdoa os pecados. Somente o Senhor Jesus Cristo. Somente confiando nele, olhando para ele pela fé, confiando que naquele grande dia o Senhor vai nos aceitar pelas obras e os méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar, para encerrar? Oremos. Pai nosso que estás no céu, que santo é o teu nome, Senhor. Ó Senhor, nós confessamos que nós temos pecado contra ti, Senhor, por palavras, por pensamentos, por obras, por omissão. Rogamos ao Senhor que nos dê a graça de sermos praticantes de boas obras, Pai, em gratidão ao Senhor, para que os descrentes louvem o nome do Senhor, para que o teu nome não seja envergonhado por nossa causa, Senhor. Livra-nos, Senhor, a começar por mim, de envergonhar o nome do Senhor perante os homens. Ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Dá-nos arrependimento, dá-nos um coração contrito, quebrantado, Senhor. Ajuda-nos. Não nos abandone, Senhor. Não nos deixe ficar impenitente, teimosos no pecado, Senhor. Ajuda a tua igreja. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a sermos sal e luz nessa terra, Senhor. Ajuda-nos para que com a nossa vida a gente possa, Senhor, aqui proclamar o teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos, Senhor. Amém.